O desafio do Ministério Público hoje é consolidar a instituição idealizada pela Constituição de 88. Os ataques ao Ministério Público são constantes, frequentes, poderosos. Nós não podemos admitir retrocessos. Não há excessos nessa atuação no combate à corrupção? Acho que não. Sinceramente, acho que não há excesso. O cidadão tem o direito de só ser processado por um órgão do Estado independente, autônomo, imparcial. Doutor Vitor Hugo, o Ministério Público se articulou bastante durante a Constituinte. Isso foi porque durante o governo Castelo Branco, no período militar, houve uma tentativa de acabar com os ministérios públicos estaduais? Eu não diria que foi decorrência desse fato diretamente. Certamente ele influenciou. Mas o que eu acho que moveu efetivamente o Ministério Público no processo da Assembleia Nacional Constituinte foi que nós já tínhamos naquele período alguns sopros que indicavam a necessidade de que, fim da ditadura, se criasse uma instituição de Estado com autonomia, com capacidade de conter todos aqueles abusos que foram próprios do regime de força e que queriam a todo custo ser evitados no futuro, na instauração de uma ordem democrática. Eu acho que isso inspirou muito o Ministério Público. E eu me recordo que nos períodos que antecederam a Constituinte, nós fazíamos inúmeras reuniões setoriais para discutir o futuro da instituição, e algumas coisas marcaram muito, alguns fatos marcaram muito, e eles eram indicativos de que o país queria realmente, nessa nova ordem, ter um Ministério Público diferente daquele que havia nos regimes anteriores. O que, por exemplo? O principal sinal, me parece, veio da aprovação no governo Figueiredo, com Ibrahim Abiakel, de ministro da Justiça, da Lei Complementar 40 de 1981, que foi a primeira lei geral para traçar normas que uniformizaram os ministérios públicos dos estados. E ali, quando nós olhamos a definição que era dada para o Ministério Público, as atribuições que foram deferidas ao Ministério Público, o impedimento ao exercício simultâneo da advocacia, o fim da representação do Estado, eram todos dados sinalizadores de que nós iríamos realmente, se vicejasse esse processo constituinte que se avizinhava, a construção de uma instituição sem similar no direito comparado. Por que é preciso manter essa estrutura de autonomia dos ministérios estaduais, ministérios públicos estaduais e em relação ao federal? Aí foi uma escolha do legislador. Embora o Ministério Público como instituição, ele tenha os princípios fundamentais da unidade e da indivisibilidade como princípios norteadores da sua existência, o legislador optou por dividir em ramos. Então, nós temos o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados, até para atender, quem sabe, o Pacto Federativo. Antes, o Ministério Público era uma repartição pública, muitas vezes ligados a secretarias de Estado, um apêndice de secretarias do Estado. O procurador-geral, o chefe dos ministérios públicos, era indicado livremente pelos governadores do Estado. Então, era uma instituição com algumas funções similares às que hoje são exercidas, mas totalmente dependente do poder político. Houve até uma dificuldade para separar os orçamentos e os próprios gabinetes, dos estados. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o que nós sonhávamos naquela época pré-constituinte era encaminhar o desenho do Ministério Público que pressupôs autonomia e independência, autonomia financeira e administrativa, autonomia na indicação do novo chefe da instituição, do Procurador-Geral de Justiça, no caso dos estados, para os federais, o Procurador-Geral da República.
que se mantivesse a titularidade da ação penal, que era a característica principal do Ministério Público, como protagonista da promoção da responsabilidade criminal das pessoas. Né? Já se antevia naquela época, e eu me recordo também que o professor Mauro Capelletti, era um professor italiano, que viajava o mundo disseminando a ideia de uma nova tutela para direitos difusos e coletivos. Né? E nós, do Ministério Público Brasileiro, abraçamos essa causa. Nós queremos ser os titulares nessa nova ordem constitucional para defender esses interesses que não são de ninguém individualmente, mas são de todos num conjunto. O senhor acha que 30 anos depois, né, analisando agora, foi uma decisão acertada ampliar essas atribuições do Ministério Público, sair só da esfera penal e adotar também a ação civil pública na área de meio ambiente, defesa do consumidor e etc? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Veja bem, na questão da ação penal, o Ministério Público tem a titularidade exclusiva, né, conquistada na Constituição de 1988, e me parece que hoje está consagrado esse pressuposto da titularidade exclusiva, porque o cidadão tem o direito de só ser processado por um órgão de Estado independente, autônomo, imparcial. Né? Por outro lado, a ação civil pública, o Ministério Público é titular da ação civil pública para a defesa dos interesses do consumidor, do meio ambiente, do patrimônio histórico, paisagístico e tal, mas não com exclusividade. Né? Inúmeras outras instituições ou órgãos do Estado têm também essa legitimidade. A Defensoria Pública hoje também tem essa legitimidade para aquelas situações em que o interesse envolve um vulnerável. Né? Mas 98% das ações civis públicas propostas que tramitam no Poder Judiciário hoje são de autoria do Ministério Público. Então vejam como deu certo essa ideia do legislador constituinte e que foi abraçada antes pelo legislador ordinário, porque a Lei da Ação Civil Pública antecede a Constituição Federal e é mais um daqueles sinais de que o ambiente estava favorável ao crescimento da instituição Ministério Público. Né? Esse resultado de 90 e tantos % serem propostas pelo Ministério Público, me parece, revela muito bem o acerto dessa opção do legislador pré-constituinte e constituinte. Mas isso também não acaba gerando um conflito de competências com outros órgãos que também têm essa atribuição? De uma certa forma, sim. Em alguns episódios, a gente chegou a antever uma gincana para quem ajuizava primeiro uma determinada ação quando o fato obtinha uma repercussão extraordinária na imprensa, na sociedade. Né? Mas, por outro lado, eu acho que a legitimidade concorrente também tem seus benefícios. Né? Esses bens e interesses eles são tão difusos na sociedade, né? Que, às vezes, o olhar de um não contempla todo o espectro de problemas que ele revela. E o olhar de outro, quem sabe, se torna mais adequado. A titularidade, essa difundida entre vários agentes, né, ela, me parece, no fundo, ela só protege de forma mais eficaz os bens que se quer tutelar. Embora possa, às vezes, dar algum problema de concorrência, né, para o desencadeamento da defesa desses bens. O senhor citou aí as prioridades para o Ministério Público naquele momento e uma delas é a autonomia na escolha do procurador-geral. Isso não se conseguiu na Constituinte, né? Não se conseguiu de forma absoluta. A Constituição que mudou para a lista tríplice. Nesse interregno, o Estado de Roraima, por exemplo, de Rondônia, né, aprovou uma lei orgânica que estabelecia a eleição direta. Teve que retroceder em função da regra constitucional. Nós, das entidades de classe representativas do Ministério Público, lutamos pela independência absoluta da escolha da chefia. Continua sendo uma bandeira da CONAMP a eleição direta para procurador-geral, porque nos parece que é mais afinado com as finalidades, com os propósitos, com o conceito de Ministério Público moderno, uma absoluta autonomia do Poder Executivo.
Mas a escolha da forma como ela está contemplada na Constituição, uma lista tríplice pela classe com escolha do governador, ela é um avanço em termos de democratização do acesso. Mas, embora o governador seja a autoridade responsável pela escolha do procurador-geral, o procurador-geral tem mandato certo, ele não pode ser destituído. Isso também é uma garantia para que ele exerça com liberdade as funções próprias dele, que são, inclusive, muitas vezes, de processar o governador do Estado. Da forma como é hoje, ainda há interferência política? Eu acho que a fórmula, ela possibilita, né, que, em determinados casos, haja interferência política. Não me parece que seja esse o dado predominante. O dado predominante é que ela democratizou o acesso. Agora, às vezes, entre o ótimo e o que é possível, a gente tem que fazer opções. Hoje, com os processos de combate à corrupção, esse modelo defendido pela associação está cada vez mais distante de independência total na escolha do procurador-geral? Eu acho que o grande desafio do Ministério Público hoje é consolidar a instituição idealizada pela Constituição de 88. Os ataques ao Ministério Público são constantes, frequentes, poderosos. Nós, representantes da Associação de Classe, temos dedicado os últimos anos das nossas vidas a defender aqui no Congresso Nacional as prerrogativas, os instrumentos de trabalho, e todas aquelas normativas que dão sustentação ao trabalho do Ministério Público e que possibilita que, por exemplo, operações como a Lava Jato existam. O que significa consolidar o papel estabelecido em 88? O senhor até fez um discurso de posse na associação, citando isso como missão. O que isso significa? Não, veja bem, nós não podemos admitir retrocessos. Quando nós buscamos aprimorar um ordenamento jurídico, muitas vezes, na ânsia de mexer, às vezes dolosa, às vezes culposamente, às vezes por desconhecimento, nós acabamos produzindo resultados contrários àquele que se pretende. Eu estou colocando a coisa assim para não dizer que em determinadas situações há um deliberado propósito de retroagir. Mas às vezes se retroage na eficiência dos institutos jurídicos por dolo, por culpa ou por desconhecimento. E eu te dou um exemplo. Qual é uma das poucas unanimidades nacionais que nós temos hoje? O fim do foro privilegiado. O chamar foro privilegiado já denota um conceito negativo em relação a ele, pejorativo. Porque, na verdade, se trata de um foro por prerrogativa de função, que é coisa absolutamente diferente do que conceder um privilégio a alguém. Mas todo mundo é contra o foro privilegiado. A grande maioria das pessoas são contra o foro privilegiado. E aí eu te pergunto, por quê? Aí uns diriam, porque se constitui um odioso privilégio, viola o princípio da igualdade previsto na Constituição, cláusula pétrea da Constituição. E a receita que se dá, o próprio Supremo Tribunal Federal fez isso, é restringir o foro privilegiado ou o foro por prerrogativa de função. Os principais projetos que alteram a questão do foro por prerrogativa de função e que tramitam no Congresso Nacional, todos eles buscam restringir o número de pessoas beneficiadas pelo foro. Agora, se é um odioso privilégio, ele não tem que ser restringido, ele tem que ser banido. Porque por que alguns poucos podem continuar sendo privilegiados? Por que alguns poucos podem continuar sendo aristocráticos? Como se diz que o foro privilegiado é resquícios da aristocracia e é incompatível com democracias como a que nós estamos vivendo. O senhor está dizendo que não é um privilégio. O que eu estou dizendo é que, às vezes, nós somos imprudentes no levantar determinadas soluções para determinados problemas e acabamos indicando um caminho que não é o adequado. Porque todos esses, superada a questão do odioso privilégio, diriam, mas o Supremo Tribunal Federal, é onde se concentram um número significativo de detentores de foro especial, ele não tem celeridade para julgar os processos se eternizam lá. Isso é verdade? É. Agora, não é verdade que na justiça como um todo os processos se eternizam?
As taxas de resolutividade dos processos, no primeiro grau, no segundo grau, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, são mais ou menos idênticas. Aumentam as chances de prescrição. No Supremo? Na Justiça como um todo, dos processos, mas na hora que você acaba com o foro. Se passa para a Justiça comum, ao invés da competência exclusiva do Supremo para julgar e uma única instância, para chegar ao trânsito julgado, nós vamos ter que superar 4 instâncias. Todo o primeiro grau, todo o segundo grau, todo o Superior Tribunal de Justiça e um recurso extraordinário para o Supremo. E isso aí aumentaria a chance de prescrição? Isso aí aumentaria a chance de prescrição. Muito provavelmente, se quer dar celeridade com o fim do foro, não vai conseguir. Se quer terminar com a impunidade, nos tribunais, o fator impunidade é decisivo. A taxa de resolutividade dos crimes de homicídio, que é o principal crime, que ofende o bem jurídico mais importante do ser humano, que é a vida, ele está em 8%, segundo as pesquisas e as estatísticas feitas junto ao sistema de justiça criminal brasileiro. Ora, isso é uma taxa vergonhosa. Então, o sistema de justiça brasileiro é que não tem tido capacidade de enfrentar adequadamente os problemas que lhes são encaminhados. Não tem tido a capacidade de dar solução para esses problemas. E as pessoas acham que resolvendo o problema do foro vão resolver tudo isso. Não vão. Às vezes tem outros caminhos muito mais eficazes. Por exemplo, e aí para também tratar de um assunto constitucional, já que a nossa conversa ela gira em torno da Constituição. A prisão, depois de confirmada a condenação em segunda instância, ou condenado em segunda instância, ela é muito mais eficaz para dar dignidade ao processo penal brasileiro, para terminar com a impunidade. Muito mais eficaz do que a mudança do foro. O senhor acha que essa decisão em relação à prisão na segunda instância está ameaçada com a ação que tramita hoje no Supremo? Eu acho que está. Eu acho que está porque existem forças muito poderosas querendo reverter esse quadro. E a reversão desse quadro é o sepultamento da eficácia da justiça criminal, especialmente perante os poderosos. Aqueles que têm condições de constituir bancas e exércitos de defensores que vão interpor todos os recursos possíveis, e eles são milhares no sistema de justiça criminal brasileiro, e vão muito provavelmente levar o processo a uma prescrição. Há muitas críticas à atuação do Ministério Público hoje por parte de membros do Poder Judiciário, do Legislativo também. Não há excessos nessa atuação no combate à corrupção? Acho que não. Sinceramente, acho que não há excesso. O que não significa que não possam haver pontualmente alguns excessos. Mas esses são corrigidos. O Ministério Público não autoexecuta nenhuma de suas decisões. Nenhuma. O Ministério Público prepara suas ações, produz alguns elementos de prova para justificar os seus pleitos e deduz esses pleitos perante o Judiciário. Nós não fizemos interceptação telefônica, nós não fizemos busca domiciliar, nós não fizemos prisão de quem quer que seja, a não ser uma prisão em flagrante, porque o sistema jurídico atribui a possibilidade de fazê-lo a qualquer pessoa. Se eu te encontrar numa situação de flagrante delito, eu posso te prender, não como promotor, como cidadão, e te apresentar a uma autoridade policial. Esses pequenos desvios que precisam ser corrigidos, que o senhor falou, têm que ser corrigidos internamente via corregedoria ou por meio de alguma lei de abuso de autoridade? Acho que a lei de abuso de autoridade, ela tem que se destinar a conter abusos. O que não é possível se admitir é que, a pretexto de coibir abusos de autoridades, eu me lembro da discussão que se travou aqui no Senado, no Senado Federal sobre a proposta de nova lei de abuso de autoridade, que o discurso dos proponentes era no sentido de que se queria uma lei que atacasse todos os abusos praticados em nome do Estado, seja pelo funcionário da Prefeitura Municipal até o Presidente da República. Esse era o discurso. Aí a gente abria o projeto de lei
E ele só dispunha de condutas atribuíveis a delegados, juízes e promotores. Quer dizer, a pretexto de fazer uma lei para conter abuso de autoridade, se quer colocar uma ameaça diante dos operadores do direito que trabalham com esse tipo de criminalidade, né, para tentar minimizar os danos eventualmente decorrentes desse tipo de atividade. Agora, o Ministério Público é altamente fiscalizado, o Ministério Público é o Judiciário. Né? Todas as nossas ações, os alvos das nossas ações, ou os interessados nas nossas ações, sempre estão assistidos por advogados, né? Que já é uma garantia. A imprensa e a sociedade fiscalizam o Ministério Público e o Judiciário como poucas instituições são fiscalizadas hoje por causa da lei da transparência. Nós temos as corregedorias locais que funcionam e muito. Basta olhar as estatísticas que são divulgadas por esses órgãos. Agora nós temos uma corregedoria nacional. Até tem uma representação na Corregedoria Nacional questionando se haveria atuação dos promotores no processo eleitoral. O que o senhor acha dessa representação? O que eu acho, eu disse numa nota pública emitida pela CONAMP, né, que manifestava extrema preocupação com aquela ação da Corregedoria, porque ela se baseava num relato de dúvida sobre a legitimidade da ação, exclusivamente porque os fatos ocorreram no momento próximo às eleições, ou no momento de campanha eleitoral. Como se esse momento, né, fosse um bálsamo para todas as coisas que acontecem no mundo. Né? Em outras épocas já se pensou assim. Inclusive o Código Eleitoral proíbe prisões, né, salvo as em flagrante delito, 15 dias antes, 48 horas depois, né, que era um dispositivo que visava evitar abusos eleitorais, que os caciques eleitorais mandassem o delegado prender os correligionários adversários. Né. Hoje isso não se justifica mais. Então, eu manifestei publicamente preocupação em relação a essa atuação da Corregedoria Nacional, por esta razão, porque só o momento eleitoral não é justificativa para se duvidar da legitimidade da ação proposta pelo Ministério Público, que, aliás, não foi executada, foi proposta. Um juiz que deferiu a busca e apreensão, um juiz que deferiu os mandados de condução. Né? E nós temos ouvido notícias aí de inúmeras situações similares a essas estarem ocorrendo, porque o tempo da justiça não para em função das eleições. É absolutamente incompatível com as regras que definem a independência e a autonomia do Ministério Público, alguém, seja lá quem for, querer se imiscuir na atividade fim do membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público é absolutamente independente para decidir o que ele faz em relação àquilo que é a sua atividade fim. Abrir um processo criminal, proceder a uma investigação, promover uma ação civil pública, instaurar um inquérito civil. Ninguém pode diretamente se intrometer nesse tipo de decisão. Claro que isso não são decisões soberanas que se sobrepõem a todas e qualquer autoridade. Ela está sujeita aos recursos, aos habeas corpus, aos mandados de segurança, sempre que ela for ilegal. E essa é a via da correção das ações tomadas em relação à atividade fim, não a via correcional. Essa é para desvios disciplinares. E eu não posso vislumbrar um desvio disciplinar pelo simples fato de um promotor praticar um ato próprio da sua função só porque está no momento eleitoral. Além da questão da escolha do procurador-geral, o senhor mudaria alguma outra questão no que se refere ao Ministério Público no texto da Constituição? Eu adoro a Constituição. Eu vi, inclusive, a tua entrevista com o ministro Aires Brito, né? Figura sensacional. E ele disse exatamente isso. Nós temos que pensar menos em modificar a Constituição e mais em concretizar a Constituição, implementar a Constituição. Eu acho que a sociedade brasileira já está madura o suficiente para não embarcar em canoas furadas, né? A Constituição brasileira é um exemplo de ordenamento jurídico ressaltado pelos intérpretes do direito
de várias nacionalidades. Né? Agora, precisa corrigir rumos? Precisa. Às vezes, a forma de dar a correção adequada é pela uma reinterpretação, pela uma releitura, como tem sido feito em várias situações. A questão o conceito de unidade familiar no direito brasileiro. Se nós formos na Constituição original, a unidade familiar é constituída pelo casamento ou pela união estável de homem e mulher. Isso é que está na Constituição. Só que os fatos, a vida, a modernidade, a evolução, mostrou que não é só isso. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que também é possível a unidade familiar pela união homoafetiva. Então, vejam como há possibilidades de se reconstruir, de se fazer uma releitura a partir de uma Constituição que é bem elaborada, que é consistente, que já está, de uma certa forma, penetrou na cultura, não só dos juristas, mas do cidadão brasileiro. Não vejo que seria necessária a sua alteração para que nós avançássemos, pelo contrário. Eu agradeço a presença do senhor no nosso programa e até a próxima. Eu que agradeço. Deu? Ok? Tantos créditos. Maravilha.